Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Larinha Paris e hoje eu tenho companhia. Eu tô com a minha prima Tati Muniz. Olá, pessoal! Muito bem-vinda, Tati. Obrigada. Eu tô realizando um sonho aqui, que é fazer para vocês um quadro novo, que é um podcast aqui na minha cama mesmo, um vídeo desse onde a gente bate papo, descontraído. É, Nada melhor do que começar com alguém da minha família para quebrar o gelo. Nesse quadro vai ser um quadro de entrevistas, onde a gente vai entrevistar pessoas que vieram morar aqui na França e vai contar um pouco mais sobre a profissão, sobre salário, se foi difícil conseguir o visto. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam. Se você não é inscrito ainda, ativa as notificações, curte esse vídeo, comenta aí o que você achou e segue a gente no Instagram, eu e a Tati, Sim, e nas outras redes sociais. Tati, é um prazer estar aqui com você. Você vai ser minha primeira entrevistada. Temos até microfone, gente. Olha que chique. Estamos microfonada para gravar esse vídeo para vocês. E, Tati, me explica o que é a profissão de au pair. O que faz uma filha au pair? no Jeune Fille Au Pair, que é o visto que eu vim, não se trata basicamente de um trabalho, é mais um intercâmbio cultural, que funciona da seguinte forma: eu venho para morar com uma família francesa e conviver na rotina deles e cuidar da criança da casa. Pode ser mais de uma criança, depende do que a família procura. E em troca, eu vou ensinar para eles um pouquinho da minha cultura e também o português ou algum outro idioma que eu fale. Ah, entendi. Então, na verdade, é um câmbio, né? Um intercâmbio que você faz, e você vem para cá para viver essa experiência com uma família francesa, é isso? Isso mesmo. E como você conheceu essa família, Tati? Existem sites especializados em juntar a menina que quer ser au pair com a família que quer receber uma. E os dois mais conhecidos são o Au Pair World e o aupair.com. Eu encontrei a minha família no Au Pair World, que é o maior site que tem para fazer isso, e ele funciona como um Tinder do intercâmbio. A gente faz o seguinte: cria o nosso perfil lá, nossa fotinha, explica qual é a nossa experiência com crianças. E a família faz a mesma coisa, se apresenta, conta o que procura, qual vai ser a rotina, e aí a gente vai conversando com as famílias e procurando o match perfeito. Ah, entendi. Então, é como se fosse uma rede social, né? Que serve tanto para a família se inscrever quanto para as meninas que querem se candidatar a essa vaga. E é só meninas, Tati, ou pode ser meninos também? Não, pode ter meninos também. Inclusive, tem um conhecido meu lá do Brasil que tá vindo pra França agora no final do mês e é um menino e vai vir ser um jeune fille au pair garçom. Um É um jeune garçom au jeune pair. garçon au pair, sim. E como que funciona, Tati? Esse intercâmbio, ele é remunerado? Sim, existe uma regulamentação na França onde a família fica obrigada a pagar pelo menos 80 euros semanais para a pessoa que eles receberem. Algumas famílias oferecem mais, outras no limite, mas não podem oferecer menos. E além da remuneração, a gente tem alguns outros benefícios que as famílias podem oferecer. Ah, ótimo. E aí, no caso, fora esse salário de 80 euros semanais, vocês têm o que como benefício? A moradia, a comida? Pelo intercâmbio, pelas regras do intercâmbio, a família é obrigada a fornecer todas as 3 refeições do dia e a moradia em um quarto privado. Você não pode compartilhar o seu quarto com outros membros da família ou visitantes. Inclusive, isso é uma questão que está sendo muito debatida entre as meninas do au pair e os meninos, porque existem alguns perfis no Au Pair World onde a família fala: ai, nós somos a família perfeita. O único contra é que você vai dormir no quarto das crianças. A pessoa não tem nenhuma privacidade, nenhuma liberdade, nada. E isso é contra o regulamento. Mas fora o que é obrigado para eles oferecerem, as famílias podem oferecer alguns outros benefícios, como cartão de transporte, veículo, plano de telefone, entre outras coisas. Ah, entendi. Então, essa questão do quarto privado é uma coisa muito boa, porque embora você esteja imersa na cultura, né, morando na casa de pessoas que você não conhece,
esse quarto reservado garante que você tenha a sua privacidade para descansar, né, nos seus momentos que não estão trabalhando, porque a Tati estava me contando, e agora a gente vai repetir aqui para vocês, que ela segue um horário, né? Ela tem um emploi du temps aqui em francês, que significa uma ficha de tempo, aonde ela tem todos os compromissos. Conta pra gente, Tati, você trabalha quantas horas por semana? Quais são os seus dias de folga? Como funciona a organização disso? Então, pela regra, a au pair não pode trabalhar mais que 25 horas semanais. E nessas 25 horas semanais, ela também não pode trabalhar 5 horas, mais que 5 horas por dia. Ou seja, o serviço deveria ser dividido nessa questão em, no mínimo, 5 dias para cumprir as 25 horas semanais. Algumas famílias pedem para você trabalhar um pouco menos e outras pedem para você trabalhar um pouco mais. Mesmo que isso seja contra o que está no estatuto, às vezes acaba compensando. Por quê? Se a família oferece algum outro benefício ou um valor a mais por fora para você trabalhar essas horas a mais, acaba compensando você trabalhar um pouquinho a mais em troca de alguma outra coisa que seja mais interessante para você. No meu caso, a minha família é muito organizada e eu tenho um cronograma específico dos dias e os horários que eu trabalho. Foi uma opção minha trabalhar um pouco mais que as 5 horas durante um dia e conseguir mais dias de folga. Então, eu trabalho geralmente segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta, eu apenas levo a criança para a escola e tenho o resto do dia livre. Então, eu acabo tendo fins de semana longo, porque na segunda eu entro só à noite para trabalhar. Então, eu acabo saindo na sexta de manhã e retornando só na segunda noite, o que me permite vir aqui visitar a Lara. Sim, gente, a Tati, ela não tá morando em Paris, ela mora numa cidade perto daqui. Quanto tempo dá de trem de De lá? trem dá 1 hora. 1 hora. E como chama essa cidade, Tati? Eu moro em Ampille-Sec, que é um vilarejinho bem pequeno que tem 300 habitantes. Eu moro no fim do mundo da França. Eu brinco muito disso com a minha família, que a gente não mora, a gente se esconde. Do lado tem uma cidade próxima, que é Châtillon-sur-Seine, que é uma cidade um pouco maior, que tem supermercado, padaria, alguns bares, restaurantes, que me permite viver um pouquinho. E próximo fica Dijon, que fica a cerca de 60 quilômetros, que é uma cidade um pouquinho maior, que eu consigo sair com as minhas amigas, encontrar um barzinho, uma balada, para uma vida noturna, que eu não tenho ali em Ampie, em Châtillon. 300 habitantes, eu acho que não deve ter tantos eventos assim na cidade. E como você faz para se locomover? Você tem quais são assim os seus meios de transporte? A minha família, eles disponibilizaram um carro que é para uso pessoal meu, então eu posso usar tanto para o trabalho como de uso pessoal, para passeios, e eles pagam a gasolina para os passeios até 30 quilômetros de distância, ou para passeios que eu faça com a família. Por exemplo, às vezes tem algum evento, alguma coisa, e precisa ir com os dois carros, e eles falam, vai dirigindo, vai com o seu. E aí eu vou com o meu carro e a gasolina é por conta deles quando eu saio com eles também. E fora isso, tem uma estação de trem próxima que me permite vir para cá. E também tem ônibus, que é um ônibus local, não é caro, é da região ali, custa €1,50, que me permite turistar bastante. E eles também me oferecem alguns passes durante esse intercâmbio que é para esse ônibus. Então basicamente é um lugar pequeno, mas você tem acesso porque você tem o carro, né? Sim. É bem interessante. E como que foi o processo de escolha, assim, para essa família? Você entrou, se cadastrou nesse site e foi a primeira família que você já começou? Você já sabia que eram eles logo de cara? Eles já te acharam logo de cara e quiseram você? Como foi, assim, esse processo da seletiva, né? Que é do match, que é entre a au pair e a família. Como foi o seu caso? O meu caso foi bem engraçado, na verdade, porque eu criei meu perfil em dezembro do ano passado e eu estava decidida que eu viria para o início desse ano letivo. Então eu resolvi fazer o processo todo com bastante calma e tinha bastante tempo. Então eu conversei com várias outras famílias
Eu acho que eu devo ter conversado em torno de umas 10 famílias que me deram uma resposta positiva. E, assim, eu fiz videochamada com eles, conheci os benefícios, em alguns casos eu até vi as crianças no videochamada, mas não era ainda aquilo que eu procurava, em alguns casos eu também não era o que eles estavam procurando. A minha primeira família foi engraçadíssimo que eu conversei, porque eu tinha acabado de fazer o meu perfil, tinha acho que 15 dias, e ela me pediu uma videochamada. Eu não falava francês. E então foi muito engraçado. Depois eu desliguei, eu chorei. Hoje em dia eu dou risada, mas eu chorei de nervoso. Mas não deu certo, porque ela queria alguém que falasse francês. E eu tinha um mês que estava estudando francês. E em março eu vi o perfil da minha família e mandei uma mensagem, aquela como quem não quer nada. Escrevi-lhe uma mensagem personalizada, enviei para ela. E aí ela me É, respondeu. deixa eu só fazer um adendo. A Tati falou que queria ver no começo do ano letivo. Aqui na França, não é como no Brasil, que o ano começa em janeiro. Então, quando ela fala que ela mandou a mensagem em março, aqui o ano letivo começa em setembro. Então, ela tinha de março até setembro para encontrar uma família e fechar o contrato e vir. Aí você mandou uma mensagem como quem não quer Isso, nada. é isso mesmo. Como o ano letivo começa em setembro, eu comecei a procurar lá em dezembro, que era para vir com tranquilidade. Eu mandei a mensagem como quem não queria nada, fiz um textinho personalizado para chamar a atenção dela. E a minha host me respondeu: agradeço o seu interesse, mas estamos priorizando pessoas que já estão na Europa. Eu fiquei muito chateada. Você imagina, né? Eu amei aquele perfil. Eu falei, gente, eles são incríveis, parece que é tudo o que eu quero. E aí ela me respondeu isso, eu fiquei chateada, mas aí, com toda a perseverança de uma brasileira, eu respondi bem assim: tudo bem, então, mas caso você mude de ideia, estou disponível. No outro dia, para minha surpresa, ela tinha me enviado uma mensagem falando que tinha lido meu perfil com mais atenção e que ia me manter na seletiva, que ela ia conversar então comigo e com mais 3 meninas que eram aqui da Europa e que ela iria decidir entre nós 4 e ela me daria uma resposta provavelmente em maio. Gente, que plot twist! Vocês viram então a família que a Tati tá hoje, ela não queria uma brasileira, queriam meninas que já estivessem na Europa, e ela se candidatou para a vaga, mesmo estando em desvantagem pela localização geográfica, você ainda conseguiu ficar em primeira e conseguiu fechar o contrato. Consegui, a gente conversou por cerca de um mês, não chegou nem a dar um mês. E aí ela. A gente criou um laço. Foi natural. Tipo assim, ela tinha todos os benefícios que eu queria e, além de tudo, ela era muito simpática. Coisa que eu não estava encontrando nas outras famílias. Geralmente a gente mandava mensagem e eles demoram para responder, não parecem muito interessados. E com ela não, a gente foi criando um laço de amizade. A gente conversava não só sobre o au pair, sobre a pesquisa, a busca dela, a minha. A gente conversava coisas do dia a dia. Ela me mandava fotos trabalhando, fotos brincando com o kid, fotos da família, esse tipo de coisa. E aí a gente foi criando esse vínculo até que ela chegou um dia e falou assim: olha, queria que você soubesse que a gente escolheu você. E aí ela fez o contrato e enviou o contrato. Lembra que eu falei que eu mandei a primeira mensagem no começo de março? No final de março, ela estava me enviando o contrato pelo correio, sendo que ela disse que ia me dar uma resposta só em maio. Mas a gente criou uma conexão tão legal que foi rápido tanto para mim quanto para ela. Olha que ótimo. Tati, e como é para você a questão da comunicação, né, com a família? Como foi para você aprender o francês? Então. Para aprender o francês, quando eu estava no Brasil, eu comecei a estudar e eu tive um processo mais autodidata. Eu estudava nos aplicativos, Duolingo, Busuu, e tinha apoio no YouTube. Existem vários professores, gente. Se vocês querem aprender francês, existem vários professores que dão aulas gratuitas no YouTube e são muito boas. E foi assim, com esse francês, que eu cheguei aqui na França. E aí eu passei 2 dias aqui com você, eu fiquei aqui na sua casa antes de encontrar a família, gente. Fiquei 2 dias com a Lara falando tudo em português, ela resolvendo tudo. Quando eu encontrei a família, eu achei que eu sabia falar francês, mas eu só achei mesmo. Eu encontrei com eles na estação de trem e
Quando a gente aprende francês lá em casa, a gente escuta pausado, a gente escuta tudo mais tranquilo, articulado. Quando a gente chega aqui, que é o francês do dia a dia, assusta. E eu não conseguia entender frases simples que eles falavam, que eu sabia, mas eu não entendia. E aí eu passei 2 dias dizendo oui, merci, que seria sim, obrigado para tudo. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas eu estava ali, concordando e agradecendo. Muito Mas bom. foi muito cômico esse começo. E eu fiquei muito travada nos primeiros dias aqui e fui destravando com o tempo. Hoje eu posso dizer que eu falo francês, porque eu faço tudo em francês, sozinha. Vou na padaria, vou no mercado, procuro sempre estar praticando francês, vou para balada, faço amigos. Já conversei com vários franceses mesmo e eles me entendem, a gente consegue manter uma conversa. Então eu me sinto muito mais confiante nesse quesito hoje em dia, depois de 3 meses que eu estou aqui. Entendi. E como foi o procedimento, Tati, do visto para você conseguir vir para cá? Então, o processo do visto, ele é. Quando eu vim, era um pouquinho diferente do que está hoje. Por quê? Quando eu vim há 3 meses atrás, não faz tanto tempo assim, mas já tivemos mudanças, você precisava de um certificado de francês nível A1, que é o básico, fala bonjour, merci, oui, e podia ser de aplicativos online. Aliança Francesa, Buzu, era aceito por todos os consulados. Você não precisava fazer uma entrevista em francês no consulado, diferente do visto para os Estados Unidos, que você precisa responder perguntas em inglês. E você tinha que pagar uma taxa, que são 99 euros, e que mais? Então já não é gratuito, né, o Não visto. é um visto Você paga uma gratuito. taxa de 99 euros que na cotação atual vai dar uns R$ 500, né? Quanto foi? No dia que eu fiz, na cotação daquele dia, eu paguei R$ 501,27. Mas, além do valor do visto, mais o teste, eles pedem uma quantidade de documentos, como o contrato. O contrato precisa ser enviado por correio. A gente não pode apresentar um contrato digital, a gente precisa que ele seja original. Então, a família preenche aqui, coloca no correio e manda para você. E você também precisa apresentar nível de escolaridade, porque você tem que ter pelo menos o ensino médio completo para poder vir. Uhum. E comprovante de endereço que você é daquela região do consulado para poder ir naquele consulado. O que mudou hoje em dia? Depois que eu cheguei aqui, cerca de um mês depois, a gente tem um grupo, as meninas aqui na França e os meninos, a gente tem um grupo que se apoia muito e a gente dá muita dica um pro outro. E nesse grupo surgiram casos de visto que foi negado. Gente, isso é raríssimo. Até eu vim, a gente nunca tinha ouvido falar de um visto que tinha sido negado por conta de idioma, mesmo se apresentando o certificado. E a partir de agora, o consulado está negando o visto. Você leva o seu certificado, mesmo você comprovando. Se eles cismarem com você, eles vão te fazer perguntas em francês. Não é uma coisa que está sendo padrão, está acontecendo só no consulado de São Paulo por enquanto. Não sei se em breve vai acontecer em outros. Porém, as meninas estão passando por uma pequena entrevista em francês. E às vezes, mesmo você respondendo tudo, você tem o visto negado. A gente não está tendo uma resposta do consulado, enviamos e-mail para confirmar essa informação, porém eles não confirmam em momento nenhum, porque não é uma coisa que está sendo padrão, não está acontecendo com todas e nem em todos os lugares. Ah, entendi. Olha, então você que é au pair, ó, já pega essa dica. Você que quer ser au pair, né, que tem interesse, já pega essa dica da Tati de estudar um pouquinho mais antes de ir para o consulado. Inclusive, se você quer, né, ajuda para poder ver se o seu perfil nesses perfis no site onde você tem um match com a família, se tá legal, a Tati pode te dar umas dicas, uma ajuda de você montar o seu perfil, falar se tá bom, o que você precisa colocar. E Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tocou no assunto de que para os Estados Unidos é diferente. Em quais países tem esse contrato, né, que é possível você ir viajar como au pair, além da França? Bom, o visto de au pair ele existe em vários países aqui da Europa e também nos Estados Unidos.
com processos diferentes e requisitos diferentes. O que muda? Geralmente a questão da idade e a questão do nível de idioma também. Países na Europa que eu sei que tem o processo regulamentado: França, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Dinamarca, entre outros. Agora, países que eu sei que não tem aqui na Europa, que são países assim que, tanto para mim quanto para outras pessoas que eu conheço, seria muito interessante poder ser au pair neles: Itália, Espanha e Inglaterra. São 3 países que o idioma é interessantíssimo e super seria legal, porém não tem um visto específico para au pair. E aí, como as meninas fazem? Elas vêm como estudante para esses países e vão trabalhar como au pair. Isso não é legalizado e não é seguro, porque se você não tem um suporte do governo, você está fazendo uma coisa que é ilegal, se acontece qualquer coisa com você, você vai reclamar para quem? Você vai se garantir como? É Ah, então, arriscado. então na verdade, vocês têm todo um apoio, né? Existe uma rede de apoio para meninas que vêm como au pair. Então, esses países que é regulamentado, vocês são protegidas com a lei, é isso? Isso mesmo. A gente, além de ter o nosso visto no passaporte, tudo certinho, de vir legalizada exatamente para ser au pair, a gente, quando chega aqui, a família tem que registrar a au pair para a prefeitura. E eles enviam toda a nossa documentação e a documentação deles para dizer: olha, essa menina tá na minha casa, é sério, eu sou responsável por ela e aqui ela tá segura. Porque se acontece qualquer coisa, tem Tem como. os Tem os registros, né? registros, De tem para onde tudo. você veio, aonde você vai ficar e tudo mais. Isso. Então, se uma família, gente, você está passando aí talvez por uma entrevista para vir como au pair, se alguma família tentar, né, fazer alguma coisa que não esteja na documentação com você, não aceite, porque pode ser que não seja sério. Como a Tati explicou, é um visto que vem no seu passaporte, você tem que dar entrada tudo antes, a família tem que te registrar, então faça muita atenção. Às vezes eu sei que é o sonho de muita gente sair do país, mas sempre saia com segurança e fazendo tudo pelo melhor jeito, que é pelo jeito certo. Esses países que estão aqui, que é a Itália, Espanha, Inglaterra, ainda não tem, mas talvez eles podem regulamentar isso. E então façam muita atenção nisso que é muito importante. Tati, entrando já nessa parte, eu queria saber se caso você não se adapte, né, a essa família, é possível você cancelar o contrato? Se você cancela, qual o procedimento? Você tem que voltar para o Brasil? Não, como acho que eu mencionei anteriormente, acontece o remete, que é o quê? O remete é quando a família, a au pair, não se adapta com a família, não se adapta com o lugar, não dá certo, e aí ela vai falar para a família: olha, não deu certo, vou procurar outra família. E aí ela tem a opção de fazer essa troca de família, que ela cancela o contrato e tem 2 semanas que ela vai falar para a família: em 2 semanas eu saio daqui. Aí esse tempo a família tem que achar uma outra au pair. Quando a família tem au pair, é porque ela realmente precisa, gente. Geralmente a criança vai ficar sozinha, não vai ter com quem deixar. Então eles precisam desse tempo para se organizar. E assim como a menina também precisa desse tempo para encontrar uma outra família. E aí, depois dessas 2 semanas, se a au pair não conseguiu encontrar outra família, ela pode permanecer na França por 3 meses como turista, porém, acabando o visto de turista, tem que voltar para o Brasil. Ah, entendi. Então é necessário, é possível você fazer o remete, né? E procurar uma outra família sem ter que voltar para o Brasil. E qual é a diferença, Tati, do visto de au pair para o visto de férias-trabalho? A principal diferença é a questão da renovação, que o visto de au pair a gente pode renovar ou trocar aqui, e o férias trabalho você não pode renovar, você tem que voltar para o Brasil. Outro ponto principal é que o visto de au pair é um visto pago, o férias trabalho é um visto gratuito. Porém, para ser au pair, você não precisa comprovar nenhuma quantia financeira, nenhuma quantia de dinheiro para poder vir.
Para o férias trabalho, eles exigem que você tenha no mínimo 2.000 euros fora a passagem. Tá. Para quem não sabe, a França tem um ótimo relacionamento com o Brasil e é possível, se você tem até 30 anos, de requerer o visto férias-trabalho. Você vem para passar um ano aqui, você pode procurar trabalho, pode estudar, e é um intercâmbio onde você vai se familiarizar com a cultura francesa, e também os franceses têm esse direito de ir para o Brasil também requerendo esse visto. É um visto bem legal, só que como a Tati falou, né, é gratuito, mas você precisa comprovar a renda de como você vai se manter no país. É, e agora, Tati, eu quero te fazer uma pergunta. A gente já chegou a gravar essa entrevista, mas como nós fizemos lá fora, o áudio não ficou bom, e eu gravei exatamente quando a Tati chegou. E hoje já fazem 3 meses que ela está aqui. Então hoje ela já foi para casa da família dela, já conviveu com eles 3 meses. O francês dela eu tenho percebido que melhorou muito. E eu quero te perguntar, Tati, se realmente você está gostando do seu trabalho de au pair, se é tudo isso que você esperava, a diferença cultural foi muito grande. Como está sendo para você essa experiência? Porque hoje você já tem alguma coisa para me dizer sobre, né? Sim, então, nesses 3 meses já tive momentos muito difíceis, momentos muito felizes. Eu vim para uma família muito boa, eu não posso reclamar disso porque eu dei muita sorte. Porém, o meu kid ele tem um temperamento um pouco difícil e nem todo dia são dias fáceis. Mas a minha família sempre apoia, a família de acolhimento, no caso, eles sempre me apoiam, me dão autonomia para contornar a situação da forma que eu achar melhor. Já chorei no quarto, mas coisas de au pair, gente. Toda au pair passa por isso e depois a gente faz meme. Mas eu estou me divertindo muito. A família que eu tô, eles são bem ativos, então a gente faz muitas atividades e eles sempre me envolvem nessas atividades. Então eu vou para festivais com ele, para festas regionais. Eu estou tendo realmente uma experiência local, uma experiência com os franceses, diferente de você vir e você criar a sua própria rotina. Eu vim e fui inserida na rotina deles. Isso é muito legal. Sim, gente, como eu falo para vocês, a Tati é minha prima, a gente conversa bastante e eu vejo também os eventos que ela participa, ela me conta, ela me mostra, é bem legal. Inclusive, já siga ela aí no Instagram mais uma vez, para você acompanhar a rotina dela de fille au pair aqui na França. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo no vídeo que ela vai responder para vocês. É, é bem legal essa questão, eles têm realmente bastante eventos que eles vão e incluem ela nisso. Ela tem a agenda dela com os horários tudo certinho, é bem organizado e é bem legal. Eu também tô achando de fora, né, uma experiência bem bacana pelo que ela me passa e o que ela me conta. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu aqui de falar? Bom, eu acho assim que, em geral, é isso. É um intercâmbio que muitas vezes não é fácil, às vezes é difícil. É importante você fazer amizades, ter uma rede de apoio. Procure os grupos de au pair da cidade, da região, faça amigos, porque às vezes esses amigos passam pelas mesmas coisas que você. E aí você não quer compartilhar com o pessoal na sua casa, com a sua família, para não deixar ninguém preocupado, você tem com quem desabafar nos dias difíceis. Isso é muito importante. E eu dou dicas como essa e outras no meu blog, que a Lara vai deixar aqui fazer uma propaganda para mim. Claro, E gente. se você quiser vencer ao pair, me procura no Instagram e a gente conversa também. Sim, então, ó, para quem ainda não seguiu a Tati, o blog dela é Tati Muniz, é isso aqui que tá aparecendo aqui na tela. Já vai seguir ela lá no Instagram, me segue também no Instagram. E, Tati, então a gente finaliza por aqui. Foi um prazer você ser minha primeira convidada. Eu espero que você tenha gostado. O que você achou da entrevista? Eu adorei, eu espero que vocês gostem e que esse quadro faça muito sucesso. Ai, obrigada. Meus amores, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam dessa nova que eu aprontei. O que vocês acharam, quem vocês acham que tem que ser uma próxima pessoa para eu trazer aqui? Qual a profissão que vocês têm curiosidade de descobrir? Que eu vou ver se eu conheço alguém para trazer aqui para vocês. Muito obrigada por assistir, como sempre. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!